Quando pensar demais deixa de ajudar e começa a adoecer. Pensar é algo natural. É o que nos protege, organiza, planeja, evita erros. Mas existe um momento em que pensar deixa de ajudar e começa a machucar. Quase ninguém percebe quando cruza essa linha. No começo, parece só cuidado. Você pensa antes de falar. Quer fazer tudo certo. Quer evitar problemas. Quer se preparar. Nada disso parece ansiedade. Pelo contrário, parece responsabilidade. Mas, aos poucos, algo muda. Pensar deixa de ser escolha. Você tenta relaxar, mas a mente não desliga. Deita na cama, e os pensamentos continuam. Antecipam respostas. Criam problemas que ainda nem existem. E, no fundo, você sabe. Não está pensando porque quer. Está pensando porque não consegue parar. Talvez você já tenha vivido isso. O corpo está cansado, mas a mente continua ativa. O dia acabou, mas a cabeça ainda está em alerta. E quanto mais você tenta controlar os pensamentos, mais eles aparecem. Isso gera uma sensação estranha. Você se sente prisioneiro da própria mente. E o mais difícil é que, por fora, ninguém percebe. As pessoas veem alguém funcional, responsável, mas por dentro, o custo é alto. Pensar demais começa a roubar coisas simples. Rouba o prazer de estar presente. Rouba o descanso. Rouba o silêncio. Você começa a se observar o tempo todo. Observa o que fala. Observa o que sente. Observa o que pensa. Observa o que os outros podem pensar de você. E isso cansa. Muita gente acredita que pensar demais é sinal de profundidade. Mas, na ansiedade, pensar demais é sinal de alerta. O sistema está tentando prever tudo, para evitar qualquer ameaça. O problema é que o mundo não é previsível. Então a mente nunca se satisfaz. Ela sempre encontra algo novo para analisar. Uma possibilidade. Um e se. E cada e se vira tensão. Talvez você já tenha sentido isso no corpo. Aperto no peito sem motivo claro. Tensão nos ombros. Sensação de estar sempre em modo de preparação. Isso não acontece porque você pensa demais. Você pensa demais porque o corpo está em alerta. Mas a maioria das pessoas inverte essa lógica. Acredita que precisa pensar mais, entender mais, analisar mais, para se livrar da ansiedade. E aí entra em um ciclo silencioso. Quanto mais tenta entender, quanto mais pensa, mais o corpo se mantém em alerta. É como tentar apagar fogo com gasolina. Outro ponto pouco falado é que pensar demais cria distância da própria vida. Você está em uma conversa, mas parte de você está analisando a conversa. Você está em um momento bom, mas parte de você está antecipando o fim dele. Você está em silêncio, mas parte de você está procurando algo errado no silêncio. E isso gera uma sensação de desconexão, como se você estivesse sempre um pouco fora da própria experiência. Muita gente descreve isso assim: eu não consigo mais simplesmente viver. E, no fundo, isso dói. Porque viver deveria ser leve. Mas virou algo que exige controle. Nesse ponto, surgem tentativas desesperadas de parar de pensar. A pessoa tenta se distrair o tempo todo. Celular, vídeos, trabalho, qualquer coisa que silencie a mente. Mas o silêncio volta. E com ele, os pensamentos. Outras pessoas tentam se acalmar à força. Respiram, contam números, repetem frases positivas. Às vezes ajuda por alguns minutos. Mas logo a mente volta ao mesmo lugar. E isso gera frustração. Por que comigo não funciona? Por que eu não consigo parar de pensar como os outros? A resposta é simples, mas difícil de aceitar. Porque o problema não está nos pensamentos. Está no estado do corpo. Pensamentos são consequência, não causa. Enquanto o corpo se sente ameaçado, a mente vai continuar produzindo cenários. E você pode passar a vida inteira tentando organizar pensamentos, sem nunca tocar na raiz do alerta. É por isso que entender a ansiedade não é suficiente. Você pode explicar tudo sobre ela, saber de onde veio, saber por que acontece. E mesmo assim, continuar preso no mesmo ciclo.
Existe uma sessão individual online de alívio da ansiedade, onde o professor Marcelo Costa utiliza PNL e hipnose para aliviar a ansiedade, ajudando o corpo a sair desse estado constante de vigilância, sem precisar lutar contra os pensamentos. Não é sobre silenciar a mente. É sobre ensinar o corpo que ele não precisa mais estar em guerra. Quando o corpo muda, os pensamentos mudam naturalmente. Muitas pessoas relatam algo curioso depois da sessão. Eu percebi que minha mente ficou mais quieta, sem eu precisar forçar. E isso é um sinal importante. Você não precisa vencer seus pensamentos. Você precisa mudar o estado interno que os cria. Se você sente que pensar demais está te adoecendo, se sente que não consegue mais desligar, ou que sua mente nunca descansa, o link para a sessão de alívio da ansiedade está na descrição. Nos próximos episódios, vamos falar sobre algo ainda mais silencioso. Como a ansiedade muda quem você é, sem que você perceba. Porque, muitas vezes, o problema não é o que você sente, mas o quanto você se acostumou a viver assim. E quando o corpo aprende que não precisa mais se proteger o tempo todo, pensar volta a ser uma ferramenta, não uma prisão.